Salve, salve, meus queridos, minhas queridas alunas e alunos do nosso segundo ano. Sou o professor Márcio e vamos começar a correção da nossa semana 3. Isso mesmo, semana 3, PET 2. Espero poder estar colaborando com todos aí, ó. Então vamos começar a nossa correção, hein? Vamos lá. Primeiro exercício do nosso segundo ano do ensino médio. É uma PG, hein? Uma progressão geométrica. A progressão geométrica, ela acontece através de uma constante, ou seja, o produto de uma constante. Eu vou multiplicar, ok? Diferente da PA, que a PA é a soma, a constante é sempre uma soma. Aqui houve uma multiplicação. Veja só, de 5 para 10, multipliquei por 2. De 10 para 20, se é constante, sempre vai ser 2, né? Tá, o que ele está pedindo no primeiro? O 10º termo. O que é termo? Essas posições, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Quer saber o 10º. Eu vou chegar lá em qual valor? A, B, C, D ou E. Então veja só. Primeiro eu vou fazer o levantamento dos meus dados. O que eu tenho aqui nesta PG? Veja só. Ele está pedindo o 10º termo. Então ele está pedindo o A, ó. 10º termo. Eu não tenho, perfeito? Eu tenho o primeiro termo? Tenho. O meu A1 vale quanto? É o meu primeiro termo, vale 5. Tranquilo? Eu tenho a minha razão, que no caso aqui é de quanto em quanto que ela está aumentando, ó, de 2, a razão é 2. Tranquilo? Então agora aqui, ó, aí o número de termos, o N. O N é quantos termos ela tem? Se quer determinar o 10º, ela tem 10, né? N igual a 10. Feito o levantamento, feito o nosso inventário dos nossos dados, vou aplicar no meu termo, o termo geral da minha PG. Como que fala assim, o termo geral? A fórmula é da seguinte forma: AN, que é o meu maior termo, é o meu primeiro termo, vezes a razão elevado por N menos 1. Esta é minha fórmula, meu termo geral, ok? Para eu encontrar então. Veja só, esse AN, esse é o primeiro termo, esse aqui é o último. Veja só então. Então é o meu A10 que eu estou querendo, ó. O 10º termo, que eu não sei quanto que é. Quanto que é o meu primeiro termo da minha PG? 5. Vezes. Qual que é a razão? De quanto em quanto que ela está aumentando? Está multiplicada de 2 em 2, né? Então aqui, 2 elevado a N menos 1. N é o número de termos. Quantos termos tem? Se é 10, se eu quero o 10º, eu tenho 10. 10 menos 1. Gente, matemática simples, é bem tranquilo isso aqui. Veja só, eu vou resolver essa potência aqui então. Então veja só. Eu tenho que o meu 10º termo vai ser 5 vezes 2, que vai multiplicar 10 menos 1, 9, ok? 2 elevado à 9ª potência. Então, veja só, A10, que é o 10º termo, será 5. Primeiro, não vou fazer 5 vezes 2, não, calma lá. É 5 vezes essa potência aqui, eu tenho que saber o valor dela. 5 vezes. Não é 2 vezes 9, não. Me ajuda aí, né? É o 2 por ele mesmo, 9 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso mesmo, 9 vezes. Isso vai me dar 512. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Vai fazendo o produto, 9 vezes. Vai me dar 512. Perfeito? Ó, eu tenho que resolver isso aqui ainda, o produto, a multiplicação. O meu 10º termo será 5 vezes 512. Armem lá, gente, ó, vamos fazer isso aqui, ó, 5 vezes 512. 5 vezes 2, 10, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5. Como que foi? 6. 5 vezes 5, 25. 2.560, ó, 2.560 será o meu 10º termo. Tem essa resposta? Tem, letra C. Fácil, hein? Próximo. Vamos então ao exercício de número 2. O número 2 está pedindo para a gente preencher esse quadro. Isso mesmo, eu vou analisar as minhas 4 PGs que foram dadas
e vou responder se elas é finita ou infinita ou se é crescente ou decrescente. Tranquilo, me acompanha aqui. Veja só. Essa PG, esse símbolo você já conhece, tá? 3 pontinhos significa que continua. Mas continua até quando? Não diz. Então, se já não diz, vai continuar até quando? Já sabemos que ela é, então, ou seja, infinita. Essa eu sei que é infinita. Esta segunda, a número 2, não, ela não tem reticência. Ela tem o primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. E acabou. Se é 4, ela é finita. Essa já é finita, tem fim. Próxima, ó, olha os 3 pontinhos. Ou seja, tem mais até quando? Não sei. Então ela é infinita. A minha quarta PG, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo, eles estão separados por vírgulas. Não tem reticência, você só tem os 4, então ela é finita, tem fim. Essa é finita. Ou seja, infinita são representadas pelos esses 3 pontinhos, né? Que eu já conheço, faz parte do nosso vocabulário matemático, não é isso? Você já conhece, sabe que quando a gente esses 3 pontinhos é porque continua. Agora, crescente ou decrescente, ou seja, ela começa num termo, ela está aumentando os valores ou está diminuindo? É isso que eu preciso analisar. Veja só, começou com 5, 25, aumentou, ó. Então vou até colocar essa setinha aqui, ó. Só para simbolizar. Está aumentando, não está? Está subindo, ó. 125, óbvio, né? 5, 25, subiu. Agora, nessa número 2, tá, então essa aqui é crescente, né? Está aumentando. Vamos colocar aqui de uma vez aqui, ó. Crescente. A número 2, o que acontece aqui? Você fala, está aumentando também 3, 18. Não, negativo é o contrário. Ninguém quer um negativo maior do que o outro. Todo mundo acha ruim. Se você pegar seu saldo bancário e tiver lá menos 30, o outro está menos 50, fala, nossa, menos 50 é pior. Se é pior, eu considero como sendo menor em valor, né? Eu estou devendo mais. Quanto mais eu devo, pior é, menos sobra no meu bolso. Então, ou seja, o negativo está aumentando, então está ficando pior. Então, ela está decrescendo, ok? Ó, decrescente, ok? Está aumentando o negativo, então está piorando para mim, ela está decaindo, decrescendo. Veja só essa aqui, é negativo, perfeito? Vamos analisar. Dividir 1 por 3, dividir 1 por 6 vai dar um menor valor. Dividir 1 para 12 vai dar menor ainda, está diminuindo nesse sentido. O negativo está diminuindo. Se o negativo está diminuindo, eu fico mais satisfeito. Os meus negativos estão diminuindo, a minha dívida está diminuindo. Se está diminuindo, como eu disse, se eu fico satisfeito, então ela é crescente, tá? Crescente. Ao contrário que o meu negativo estava aumentando, que era pior. Olha essa segunda aqui. Eu tenho 2, depois vou dividir 2 por 3. Depois eu vou dividir 2 por 9. Diminui mais ainda. O mesmo 2 por 27. Diminui mais ainda. Está diminuindo, ó. Então ela é o quê? Decrescente, né? Esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu escrever. Olha aqui. Veja só. Ela é decrescente. Tranquilo? Gente, fácil, né? Vamos pro próximo? O próximo vai ser o número 3. Vamos ao nosso número 3. Me acompanhe aqui. Calcule o primeiro termo da PG. Então, eu não tenho o meu primeiro termo. Vamos fazer um inventário, vamos levantar os meus dados antes aqui. Então, eu não tenho, eu quero é o meu primeiro, o meu A1. Eu não tenho ele. Calcule o meu primeiro termo, em que o meu quinto é o A5, ou seja, o meu quinto termo vale 64. Então, o meu quinto termo é igual a 64.
a razão de quanto em quanto, ou seja, qual constante, eu estou multiplicando os termos por qual valor? Por 2. O primeiro vezes 2, o segundo vezes 2, o terceiro vezes 2, não é isso? Então, Q no meu caso aqui é 2. Lembrando, o meu primeiro termo eu não tenho, então, ou seja, o quinto é o meu último termo. Quantos termos eu tenho? 5. É o meu N, né? Quantas posições? 5. Ou seja, está aqui, ó. Eu quero saber o primeiro, ó. Tá aqui, um só. Primeiro, 1, 2, 3, 4. Este aqui vale 64. Eu quero saber quanto que eu vou iniciar, quanto que é o primeiro termo, tá? Quanto que é esse primeiro aqui? Sabendo que a razão foi 2. Então, se eu dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Porque ao multiplicar, eu vou chegar nesse quinto termo. Mas vamos usar a nossa fórmula, o nosso termo geral. Isso mesmo. Lembra como é que é? É assim, ó. A N é igual ao meu primeiro termo, A1, vezes a razão elevado por N menos 1. Esta é minha fórmula que vai ser aplicada. Quem que é a N? Se esse é o primeiro, a N é o meu maior termo. Quem é o maior termo? 64. 64 é igual. Primeiro eu tenho? Não, eu estou calculando ele. Quanto que é o meu Q, a minha razão, de quanto em quanto que foi multiplicado? Já foi dado, fiz o levantamento, está lá no problema. 2. Elevado a N. N é o número de termos. Quantas posições? Se a maior é 5, é sinal que o N é 5. 5 menos 1. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu tenho que resolver essa potência, esse expoente aqui para mim aqui. Né? Então, eu tenho 64 é igual a 1 vezes 2 elevado a 5 menos 1 elevado a 4. Ok? Ó, vou multiplicar, vou resolver essa potência aqui. Não é 2 vezes 4, não. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Então, eu tenho 64 é igual ao meu A1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? É 4 vezes. Só para a gente lembrar aqui. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Então, é 16. Ok? Ó, vamos colocar isso no formato. A gente já conhece, né? Se eu escrever para você x2, você fica assim, ficou feio, né? 2x, fica mais bonito, né? Você conhece, mas é a mesma coisa. Então, vamos colocar, o que eu quero dizer aqui, ó? A16. Pô, 16A, né? Fica mais bonito. 64 é igual a 16A1, ok? Só que, vamos passar para cima aqui, vamos transcrever aqui. 64 é igual a 16A1. Ou seja, vamos colocar com o primeiro termo inverter. Se A é igual a B, B é igual a A, não muda nada. 16A1 é igual a 64. Só mudei a posição aqui. Se eu quero o valor de A1, tudo que multiplica A1 passa a dividir o meu segundo termo, não é assim? Lembra? Lembra disso aqui, ó? 2x igual a 10, x igual a 10 dividido por 2, ó, tudo que multiplica passa a dividir o segundo termo? Lembrou? Então tudo que multiplica o meu A passa a dividir o meu segundo termo. Então eu tenho que A1 é igual a 64 dividido por 16. O meu primeiro termo, 64 dividido por 16 é 64. Isso mesmo, gente, ó. 64 dividido por 16. Sabe quanto vai dar? 4. 4 vezes 16, 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6, viu? 64 dividido por 16, 4. Meu primeiro termo vale 4. Fácil. Vamos lá. Próximo, já vai ser o 4. Hein? Vamos ao nosso quarto exercício. Vamos lá, então. Numa PG crescente, se é crescente, ela está aumentando os valores, né, referente a cada termo. Possui 3 termos. Então já me deu aqui. 3 termos. Então tá, deixa eu escrever aqui. Vamos resolver então. Solução será. Ela tem 3 termos. Ó, vou colocar primeiro, segundo, terceiro termo. A soma desses termos,
se eu somar esses termos, deixa eu colocar aqui com outra cor para chamar a atenção nossa aqui. Se eu somar esses termos, primeiro, segundo e terceiro, vale quanto? Vale 13. Se vale 13, é igual. Então, somando, dá 13. E o produto entre eles, o que é produto? Produto é multiplicação, né? Então, o produto entre eles, deixa eu colocar aqui, chamar mais atenção, vamos colocar aqui. O produto entre eles, ó. O produto, é isso? Ó. O produto vale quanto? Ah, vale 27. O produto vale 27. Ok? Então tá aí. O que eu quero saber? Determine os 3 termos dessa PA. Quem são esses números? Gente, é bem simples. Eu recomendo que vocês comecem sempre pelo produto, porque somar, você pode somar qualquer número aqui para chegar no 13, mas sabendo que ela é crescente, existe um número menor, depois existe outro número maior, depois outro maior ainda para dar 27. Se é PG, esse para esse termo eu multipliquei esse para esse, me deu esse número. Então, ou seja, o que vai acontecer? Que número que vezes o outro vai dar 27? De cara já facilitou demais, né? Demais. Por quê? Eu posso multiplicar o 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27? É. Aí o primeiro termo, 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 9, 27. Olha só, será? Se eu fizer isso, qual que é a razão desta PG? A razão, porque a razão é 3. Se é PG, houve produto, multiplicou. 3 vezes 1, 3. Ó, 3 vezes 3, 9. Tá vendo? Então, ou seja, realmente esses números. Ah, mas e se eu somar eles? Será que dá? 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13. Deu também. Ó, fácil demais. O primeiro é 1, o segundo é 3 e o terceiro é 9. Bem tranquilo, né? Próximo. 5. Vamos ao nosso número 5, ok? Número 5 diz assim: lançando uma bola verticalmente, de cima para baixo, ó, para baixo, a uma altura de 4 metros. Então, alguém soltou uma bola sobre 4 metros. Então, tá aqui, vamos simbolizar, pá, ok. 4 metros. Após cada choque, ou seja, cada toque no chão, no solo, ela recupera apenas a metade da altura. Então, ou seja, quicou, subiu, mas ela não subiu os 4 de novo, não. Ela subiu 2. Caiu de novo, quicou 1. Opa, 1. Quicou de novo, meio. Quicou de novo e assim foi. Ela vai, ó, sempre meio, sempre a metade anterior. Até quando? Tendendo ao infinito. Porque uma hora ela para, mas onde que ela vai parar? Metade, 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 assim vai, metade anterior. Ela quer que diz assim: a soma de todos os deslocamentos, 4 com 2, com 1, com meio, vai somando. Ô, gente, ela vai parar onde? Eu não sei, porque a hora que ela for, por menor que seja a medida que ela subiu um pouquinho, a próxima ela sobe a metade. Aquela que ela subiu, no próximo kick, torna a subir a metade. E assim vai, considerando infinitamente. Então, nós temos a fórmula da soma nessa situação, que diz assim: é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Bem simples essa fórmula, porque, olha só, ela dá para entender que ela deve parar mais onde? Que ela sempre quica a metade anterior, metade anterior, metade anterior, metade anterior, considerado tendendo ao infinito. Então, ou seja, a somatória será o primeiro termo, já sei, 4 metros. O primeiro lançou 4, sobre 1 menos. Se ela, olha só, se ela recupera a metade,
A metade é considerado o quê? Metade considerado não, metade é 0,5, ou seja, 1 sobre 2, ok? Então pronto, o que eu tenho aqui então? Ó, a minha somatória será 4 sobre, eu tenho 1 menos 0,5, 0,5. A somatória será 4 dividido por meio, vamos fazer isso aqui? 4 dividido por 0,5. Como que eu faço uma divisão com números decimais e aqui não tem decimal? Eu tenho que igualar as casas, ó. A vírgula está aqui. Eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui eu não tenho nenhuma, então vou ter que acrescentar. Agora sim, tem uma e lá tem uma, então eu posso ignorar a vírgula, apagar ela e dividir o número inteiro pelo número inteiro, ó. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Ou seja, a minha resposta será 8. Tenho essa resposta? Tenho. Letra C. Fácil, né? Tranquilo. Me acompanha. Próximo, 6. Vamos ao nosso sexto exercício. Isso mesmo, olha só, da nossa semana 3. O que está pedindo o sexto exercício? Uma fábrica de chocolate inaugurou em 2010, foi a inauguração dela. Ela produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Ou seja, naquele ano de inauguração produziu 1.000. No ano seguinte, considerando que sua produção aumentou em 50%, ou seja, no ano seguinte aumentou 50%, então não era mais 1.000, ela produziu 1.500. Ela quer saber até no ano de 2014, ou seja, a quantidade total que ela produziu. Foi somando todas as produções. Gente, sabemos que é uma somatória, então, da minha PG. Como que é a equação geral da somatória? E é finita, porque ela começa em 2010 e quer que some até o 2014, tá? Ou seja, 2010, 11, 12, 13, 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5 anos de produção. Então, é uma soma finita. Então, como que é a forma da minha somatória geral? A minha somatória é o meu primeiro termo A1 vezes a minha razão menos 1, só que a minha razão elevado a n, tudo isso sobre quem? É sobre a razão menos 1. Este é o meu termo geral, da minha somatória. Vamos substituir? Veja só, então a minha somatória será, quem é o meu primeiro termo? Qual foi a minha produção no meu primeiro ano? 1.000 ovos de chocolate, ok? Tá, vamos abrir o parênteses, que é a razão. De quanto que aumentou? No ano seguinte, teve o 1.000 também e mais 50%, ou seja, 1.500 no ano seguinte. Então, vai ser 1,5, o 1.000 mais os 50%. Elevado a n, quantos anos de produção? Não é 2014, 4, não é isso não. O 10, o 11, o 12, o 13, o 14, são 5 anos de produção. Então, menos a constante 1, tudo isso sobre quem? 1,5 menos 1. Perfeito? Vamos continuar aqui então, ó. A minha somatória será 1.000, resolvendo essa potência aqui, ó. Vezes, quanto que é 1,5 elevado à quinta potência? É 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, perfeito? Tá? É ele multiplicado 5 vezes, que vai me dar aproximadamente aqui 7,59,375. Menos 1. Tudo isso sobre quem? Ó, 1,5 menos 1, apenas 0,5. Tá? Ou seja, 1,5 menos 1, apenas 0,5. Continuando na minha segunda parte aqui, ó. Vamos dividir o quadro aqui, ok? Vamos lá então. Agora eu tenho que resolver isso aqui, ó. 7 menos 1 vai dar 6, né? Então tem que a minha somatória será 1.000 vezes quem? Ó,
7,59375 menos 1 vai dar 6,59375. Tudo isso dividido por quanto? Por 0,5 por meio. Multiplicar por 1000, simplesmente vai deslocar vírgula, né? 3 zero, a vírgula desloca 3 posições. 1, 2, 3. Ela vai parar aqui, ó. Então, ou seja, a minha somatória será 6.593, vírgula, olha lá, 3 zero. 1, 2, 3. Ela para aqui. Então, ou seja, 0,75 dividido por meio. Dividir por meio, algo vai dobrar, né? É o dobro, né? Dividir isso aqui por meio. Então, ou seja, vai dar 13.187,5. Se tratando de produção de ovos, eu não produzo 3.187 ovos e meio ovo. Não. Então, vou arredondar. Então, ou seja, passa a ser 188. Tem essa resposta? Opa, a resposta aqui, ó. Letra C. Fácil, né? Próximo, 7. Vamos ao nosso sexto exercício. Isso mesmo, olha só, da nossa semana 3. O que está pedindo o sexto exercício? Uma fábrica de chocolate inaugurou em 2010, foi a inauguração dela. Ela produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Ou seja, naquele ano de inauguração produziu 1.000. No ano seguinte, considerando que sua produção aumentou em 50%, ou seja, no ano seguinte aumentou 50%, então não era mais 1.000, ela produziu 1.500. Ela quer saber até no ano de 2014, ou seja, a quantidade total que ela produziu. Foi somando todas as produções. Gente, sabemos que é uma somatória, então, da minha PG. Como que é a equação geral da somatória? E é finita, porque ela começa em 2010 e quer que some até o 2014, tá? Ou seja, 2010, 11, 12, 13, 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5 anos de produção. Então, é uma soma finita. Então, como que é a forma da minha somatória geral? A minha somatória é o meu primeiro termo A1 vezes a minha razão menos 1, só que a minha razão elevado a n, tudo isso sobre quem? É sobre a razão menos 1. Este é o meu termo geral da minha somatória. Vamos substituir? Veja só, então a minha somatória será: quem é o meu primeiro termo? Qual foi a minha produção no meu primeiro ano? 1.000 ovos de chocolate, ok? Tá, vamos abrir o parênteses, que é a razão. De quanto que aumentou? No ano seguinte, teve o 1.000 também e mais 50%, ou seja, 1.500 no ano seguinte. Então, vai ser 1,5, o 1.000 mais os 50%. Elevado a n, quantos anos de produção? Não é 2014, 4, não é isso não. O 10, o 11, o 12, o 13, o 14, são 5 anos de produção. Então, menos a constante 1, tudo isso sobre quem? 1,5 menos 1. Perfeito? Vamos continuar aqui então, ó. A minha somatória será 1.000, resolvendo essa potência aqui, ó. Vezes, quanto que é 1,5 elevado à quinta potência? É 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Perfeito? Tá? É ele multiplicado 5 vezes, que vai me dar aproximadamente aqui 7,59,375. Menos 1. Tudo isso sobre quem? Ó, 1,5 menos 1, apenas 0,5. Tá? Ou seja, 1,5 menos 1, apenas 0,5.
Continuando na minha segunda parte aqui, ó. Vamos dividir o quadro aqui, ok? Vamos lá, então. Agora eu tenho que resolver isso aqui, ó. 7 menos 1 vai dar 6, né? Então tem que a minha somatória será 1.000 vezes quem? Ó, 7,59375 menos 1 vai dar 6,59375. Tudo isso dividido por quanto? Por 0,5 por meio. Multiplicar por 1.000, simplesmente vai deslocar a vírgula, né? 3 zero, a vírgula desloca 3 posições. 1, 2, 3. Ela vai parar aqui, ó. Então, ou seja, a minha somatória será 6.593, vírgula, olha lá, 3 zero. 1, 2, 3. Ela para aqui. Então, ou seja, 0,75 dividido por meio. Dividir por meio, algo vai dobrar, né? É o dobro, né? Dividir isso aqui por meio. Então, ou seja, vai dar 13.187,5. Se tratando de produção de ovos, eu não produzo 3.187 ovos e meio ovo. Não. Então, vou arredondar. Então, ou seja, passa a ser 188. Tem essa resposta? Opa! A resposta aqui, ó. Letra C. Fácil, né? Próximo, 7. Sétimo e último exercício da nossa lista da semana 3. Acompanhe aqui o sétimo. 3 números. O primeiro número é x, o segundo é um 8 mais esse valor, o terceiro é 25 mais esse x. Formam nessa ordem uma PG crescente, ou seja, é um número, aumenta, ok? E pede, determine quais são esses números. Tá. Se é PG, já deu uma dica. Houve um produto, ou seja, houve uma multiplicação por uma constante. Então eu faço o processo inverso, eu encontro, não é assim? Olha só, vamos só para você lembrar isso aqui. Supor que você encontre assim, 10, 30, 90, você fala assim, multiplicou por quanto para chegar nesse número? Se eu dividir, se é multiplicação, se eu fizer o processo inverso, dividir, eu encontro, ó, 30 dividido por 10, 3, 90 dividido por 30, 3, tá vendo? Então, se eu retornar dividindo, eu encontro essa razão. Quando eu tenho ela, eu multiplico. Se eu não tenho, eu faço o processo inverso, divido. É essa propriedade que eu vou usar aqui, então. Por quê? Se eu dividir, veja só, fizer essa razão aqui, ó, esse segundo dividido pelo primeiro, eu encontro a razão, não encontro? Então, eu posso falar que a razão é o que é? É o segundo termo, x mais 8, dividido por x. Perfeito? Perfeito. Essa razão também, ela pode ser encontrada por quem? Pelo meu terceiro número aqui, ou seja, este dividido pelo segundo, porque a razão é uma constante. Mesma situação, se eu dividir 25x dividido por quem? Quem que é o meu segundo? Ó, por x mais 8, também eu encontro a razão. Qualquer dessas dicas eu encontro. Tá, então se eu sei que a razão é este termo e a razão é este, se eles são iguais e a razão é igual, posso afirmar que um termo é igual ao outro. Posso. Eu posso afirmar que x mais 8 sobre 3 é igual a 25 vezes x sobre x mais 8. Posso fazer isso? Perfeitamente. Q é igual, Q é igual, Q é igual a Q. Então, ou seja, esse termo é igual a este. Tá. O que eu encontro matematicamente? Ó, uma fração, uma segunda fração aqui. Separada por uma igualdade, então eu posso fazer multiplicar invertido, isso mesmo, x vezes, ó, numerador vezes denominador. O que eu vou encontrar? Isso aqui é 25, né? 25x vezes x, eu vou encontrar 25x ao quadrado, igual,
Ó, agora vou multiplicar cruzado aqui também, ó. O que é multiplicar? Esse termo, ou seja, vezes o meu segundo, tá? Ele vezes ele. Ele vezes ele ao quadrado, não é? Isso aí nós sabemos, tá? Ou seja, é a mesma coisa. Então, ou seja, x mais 8 ao quadrado. Ele vezes ele, tá? Então, é ao quadrado. Posso fazer aqui, então, olha só, eu tenho, no primeiro termo, eu tenho a raiz quadrada, no segundo termo. Vamos desaparecer essa raiz? Vamos aplicar, então, a propriedade que balancear essa equação está balanceada. Se eu aplicar uma raiz quadrada aqui, ó, eu altero? Não, ela continua com o mesmo peso. Fazendo isso, o que eu encontro aqui, então? Olha só, eu encontro a raiz quadrada de 25, que é 5, e a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Facilitou para mim. Nesse termo, como eles estão no parêntese aqui, ó, eu posso extrair a raiz quadrada, vai sobrar apenas x mais 8. Perfeito? Ó, já está clareando para mim aqui. Eu posso também, matematicamente, ó, trazer para o meu primeiro termo esse x. Não esquecendo, quem muda de lado, muda de sinal. Então, eu tenho que 5x menos x é igual a 8. 5x menos x, eu tenho apenas 4x é igual a 8. Ok? Então tá. Se eu tenho que 4x é igual a 8, eu sei que x é 8 dividido por 4. Então, é o x que vale 2. Pronto. Já achei o termo. Por quê? Olha só. X é igual a 2. Eu não tenho o primeiro termo. Lá, olha só. Qual que é o meu primeiro? É x. Ok? Então, tá bom. E o x eu sei que é 2. Então, quem são esses três números? Olha só, são três termos. Quem que são, então, eles para mim aqui? 2. Quem que é o segundo? 2 mais 8? 10. Quem é o terceiro? X vezes 25. X não vale 2? 2 vezes 25, 50. Será que está certo? Esses três termos? Tá, porque olha só. Se eu multiplicar aqui por 5... 5 vezes 2, 10. Se eu multiplicar por 5, dá 50. Então, ou seja, esses aqui são os meus números. 2, 10 e 50. Fácil, né? Ô, gente, um abraço a vocês. Foi um prazer poder resolver esse exercício. Qualquer coisa, só fazer o comentário. Obrigado. Valeu.